Sejam todos bem-vindos à aula 163. Hoje temos um tema muito importante, eu aqui em homenagem a uma pessoa que eu tanto admiro. O tema é Silvio Santos e o Show dos Medicamentos, uma viagem de 93 anos. Com profundo respeito, eu quero hoje celebrar essa aula aqui lembrando de uma pessoa que me inspirou durante muito tempo e me inspira como um comunicador, como um líder, como um indivíduo disruptivo, corajoso, resiliente. E vocês vão ter aqui, nessa noite, uma série de exemplos para que a gente possa aprender muito com a vida de Silvio Santos. E também, claro, falar de farmacologia. Então, é uma aula que anda em paralelo. Inclusive, em alguns momentos, Silvio toca no assunto da farmacologia. Eu vou conversar com vocês aí nessa noite, tá bom? Todos me ouvindo? Tudo certinho? Quem já está acostumado aqui não me vê normalmente de terno, né? Hoje aqui em homenagem ao Silvio Santos, né? Uma pessoa que eu admiro tanto. É uma das roupas que eu uso, inclusive, quando eu imito. Quem já me acompanha no Instagram sabe disso, né? No Farmaco na Prática, a gente tem vários eventos aí fazendo toda a performance que ele desenvolveu aí ao longo de mais de 60 anos. E hoje a gente vai conversar aqui sobre farmacologia de uma maneira diferente. Toda semana um conteúdo novo, contextualizado com o que a gente tem vivido. É claro que não queríamos que isso acontecesse de uma forma assim tão repentina, mas ocorreu e, como disse Raul Gil, o Cenoura Bravanel se foi, mas Silvio Santos vai ficar na nossa memória por muitas e muitas décadas e a gente vai tentar manter sempre essa alegria que ele sempre preservou. Tá bom? Então vamos lá. O último aviso aqui que eu preciso dar para vocês é que semana que vem a gente abre as inscrições da nossa formação em interações medicamentosas, então vai ter aqui o link abaixo para você fazer a sua pré-inscrição, porque a gente preparou uma esteira de bônus para os primeiros inscritos, então não perca essa chance, tá bom? Esse é o nosso recado e vamos agora para a nossa grande viagem de hoje, Silvio Santos e o Show dos Medicamentos, uma viagem de 93 anos. Professor, mas você não é professor de farmacologia? Vai ficar agora atuando de ator? Deixa eu te contar uma coisa. A vida é uma só. Eu não preciso escolher apenas ser professor. Antes mesmo de ser pesquisador, cientista, fui por muito tempo artista, sim, atuando na música, atuando no teatro, em dublagem, né? E posso utilizar desse recurso hoje para a gente ensinar farmacologia de uma maneira diferente. Sou pós-doutor em farmacologia, mestre e doutor em fisiologia, graduado em farmácia e sou pesquisador na área de medicamentos. Então, estudamos a área de fisiologia e farmacologia translacional e, claro, que nosso objetivo aqui sempre é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Sou professor da Universidade de Vila Velha, do Espírito Santo e bolsista em produtividade pelo CNPq. Então, hoje, claro que tem muito senta que lá vem história, mas fazendo um lembrete aqui com todo respeito à família de Silvio Santos, eu aqui quero enfatizar um pedido, inclusive, da família. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim nós vamos fazer hoje, ok? Vi alguns comentários lá no Instagram, nossa, que oportunismo. Não vou aqui ficar encolhido por conta dessas opiniões. O nosso respeito aqui total à autoridade que foi Silvio Santos, mas eu vou aqui, mais uma vez, colaborar com o próprio pedido da família. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês o quê? Alegria, informação e entretenimento. Que a aula de hoje tem esses três temperos: alegria, informação, entretenimento e, como aqui estão pedindo, uma oi! Se inscreva no canal e já deixa o seu like aí, porque claro que tem muito senta que lá vem a história. Fazendo aqui um lembrete, a história de Silvio Santos, quando eu passei ali a ver os primeiros minutos da sua trajetória, e claro que já tinha lido muito sobre ele, mas me veio um estalo na cabeça. Falei, como pode? Silvio Santos nasceu em 1930, onde ainda pouco se conhecia sobre uma série de mecanismos fisiológicos, não se sabia nem mesmo a estrutura do DNA, nem mesmo o sequenciamento de uma proteína, e hoje ele falece com tantas opções, tantas alternativas, com prolongamento, sim, da qualidade da nossa vida, ele inclusive desfrutou disso, mas como é que foi o andar da evolução da farmacologia nesses 93 anos? Então a gente vai caminhar aqui em paralelo, tendo algumas lições de vida também com a história de Cenoura Bravanel. Então senta que lá vem a história. Vamos juntos? Compartilha aí o like,
Compartilhe o link da nossa aula hoje para outros colegas e também já deixa aí o seu like e se inscreva no canal. Muito bem, então começa aqui com a década de 30. Silvio Santos nasce aonde? No Rio de Janeiro. Aqui algumas fotos que são compartilhadas aí livremente, né, pela internet. Você já deve saber bastante sobre essa história. E quando ele nasce ali no Rio de Janeiro, na região da Lapa, era de uma família abastada, mas passou por algumas dificuldades e ele agora tem que buscar outras fontes de renda, né, atuando aí na venda, inclusive na escola, né, vendendo alguns produtos durante o intervalo e também depois se aventurando nas ruas do centro do Rio de Janeiro. Então, 12 de dezembro de 1930, Silvio Santos nasce e me chama a atenção que nessa data estava fresquinho um artigo de Alexander Fleming, quando mostra que através de um bolor não crescia bactérias ao redor, mas sim somente nas regiões distantes do bolor. Então ele pergunta: o que está acontecendo com esse bolor? O que ele está produzindo para a bactéria não conseguir se reproduzir? Então é bom lembrar aqui, inclusive aqueles que estão se graduando ainda, entendendo melhor sobre os antibióticos, a descoberta de Fleming, que aconteceu em 1929, demorou ainda cerca de 15 anos para que a penicilina pudesse ser realmente aplicada em larga escala, que culminou lá na época da Segunda Guerra Mundial. Então, no nascimento de Silvio Santos, olha que interessante, não havia sequer um antibiótico para uso contínuo. De chegar numa drogaria e falar, deixa eu comprar aqui um antibiótico. Não tinha. Veja, no Rio de Janeiro, então, isso não tinha em nenhum local do mundo. Eu trago aqui outro caso, que era de um corante a ser estudado na região da Europa, e o Prontosil pela Bayer foi também comercializado na década de 30, onde Dogmac é laureado com o prêmio Nobel, alguns chamam de prêmio Nobel, como quiserem. Mas é interessante que a estrutura das sulfas, na época, não tinha a mínima ideia de que era inibir a produção de ácido fólico, ácido folínico da bactéria, via que ela não crescia. E o interessante é que efeitos adversos que as sulfas promovem, e isso ainda, ó, Silvio Santos lá novinho, esses efeitos adversos não eram muito bem documentados. Os pacientes inicialmente eram curados de algumas infecções, mas um outro grupo passou a perceber que as sulfas poderiam causar hipoglicemia, de que as sulfas também poderiam aumentar o volume de urina, ou seja, causar diurese. E agora vai uma fofoca aqui para vocês. É a partir da descoberta de um antibiótico das sulfas que nasce o desenvolvimento das sulfonilureias, que são os antidiabéticos, as classes iniciais, que estimulam a produção de insulina, e também todos os diuréticos. Furosemida, hidroclorotiazida, indapamida, clortalidona, todo mundo nasce a partir da observação de um efeito adverso das sulfas. Olha que interessante. Então, muitas descobertas também aconteceram ao acaso. Resumindo, na década de 30, então, Silvio Santos não conheceria nem antibióticos e nem a classe dos diuréticos ainda, tá bom? Estão falando aqui, só faltou o microfone na gravata. O microfone está aqui na frente, tá certo? Para você não perder nada da aula. Presta atenção. E aí, então, na década de 40, Cenoura Bravanel, já adolescente, começa então a trabalhar nas ruas. Se trouxe aqui uma foto recente, né, da esquina 7 de setembro com a Rio Branco, lá no centro do Rio de Janeiro, perto da padaria Colombo, né, famosa. E nessa região, ele um dia, fugindo aí dos fiscais, dos guardas municipais, por conta da venda de produtos de camelô, chama a atenção dele e falou: sua voz é muito boa, por que você não faz um teste na Rádio Guanabara? E ali, ó, em 1948, começa a história de Silvio. Após ter a sua mercadoria apreendida, é indicado para participar de um concurso de formação de novos locutores na Rádio Guanabara, sendo o vencedor. O que fica de aprendizado aqui? Não despreze os pequenos começos. Aproveite as oportunidades que estão na sua frente. Presta atenção, né? Então, oportunidade não pode ser perdida. Alguns falam, fulano é só de sorte. Não é só sorte, tem que ter competência também, que era o caso dele. Mas ele também não se dedicou apenas à área da rádio. Aliás, ele ganhava muito pouco, então ele passou também a se dedicar na área do Exército e foi um dos primeiros paraquedistas no Brasil. Olha só, Cenoura Bravanel ainda nem era chamado de Silvio Santos. Então, diversifique também as suas possibilidades, lance a semente. Como diz o sábio Salomão lá no livro de Eclesiastes, lança a sua semente porque você não sabe onde vai germinar. Então, amplie as suas
possibilidades. É interessante que, nessa época, não havia nenhuma evidência ainda da dopamina, nem da serotonina, pouco se sabia sobre a noradrenalina, sobre a adrenalina, acetilcolina, GABA, glutamato, glicina. Gente, neurotransmissão era assunto fresco ainda, questão a ser discutida em congressos e ainda nem compartilhada entre os alunos de medicina, farmácia, enfermagem e por aí vai. Mas o que me chama a atenção é que Silvio Santos sabia trabalhar com os neurotransmissores. Não dentro de um laboratório, mas sim trazendo alegria, né? Alegria onde? Alegria nas barcas que transportavam as pessoas de Niterói ao Rio de Janeiro, já que não existia ponte Rio-Niterói. Ele percebeu ali também uma oportunidade, colocou caixas de som e passou a fazer a animação da galera em meio a essa viagem que era um pouco regada ao silêncio. Ao mesmo tempo vendia bebidas, fazia bingo, sorteio, e o pessoal saía dali mais alegre e ele também com mais dinheiro no bolso, né? E aí, então, pensa nisso. Não é oportunidade apenas de Silvio Santos, mas em qualquer momento de crise nasce também uma outra via, uma saída, uma oportunidade. Então, era a época da Segunda Guerra Mundial. E a facilidade é uma ameaça ao progresso. É verdade. Toda vez que a gente passa aperto, vem aqui um momento de escape. E é aqui que nascem, então, as primeiras sínteses da penicilina. Então, veja, enquanto o Silvio Santos estava lá cantando e rodando dentro das barcas, tinha gente também agora se dedicando nos laboratórios para melhorar a produção da penicilina. Ainda um pouco artesanal, o contato agora com indústrias cervejeiras para poder aumentar a escala de produção, e claro que Fleming, como médico, não desenvolveria sozinho a penicilina para sua extração, então precisou de bioquímicos para que pudessem facilitar isso. Inclusive, na Inglaterra existem memoriais, né, mostrando onde que era isolada e purificada a penicilina. Olha que top esse assunto nosso de hoje. Então, é bom você aqui que é novinho demais e falar, tudo já está pronto. Eu já chego lá na farmácia, já está tudo pronto, a minha ceftriaxona, a minha fenazopiridina, o meu diclofenaco, mas calma, cada um suou para que isso pudesse acontecer. Não foi à toa também a própria história do Silvio Santos, para que pudesse construir esse império que ele deixou aí, né, do SBT e tantas outras empresas. Então, vamos lá. Falou, água de Lindóia, presente, sou aluno do Tiago para ministro da Saúde. Que honra. E aqui então temos o exemplo do primeiro teste clínico da penicilina num homem que se feriu com um espinhozinho de flor e desenvolveu um quadro infeccioso gravíssimo. O interessante é que, como ainda a extração da penicilina era muito difícil, ficava então coletando a urina dele toda manhã, porque a gente sabe que a penicilina é excretada na forma inalterada. Ela era reconcentrada no laboratório para novamente ser administrada no mesmo paciente. E os resultados foram animadores. Veja que coisa, então, a partir da urina extraída, a penicilina novamente reaplicada. Então, é em meio à dificuldade mesmo que a gente vê novos horizontes para, aqui, por exemplo, que a penicilina pudesse ser usada por todos nós. Os beneficiados diretamente foram os soldados da Segunda Guerra Mundial. Esperavam-se que 300 mil soldados, aproximadamente, não voltariam para casa na Segunda Guerra. Mas isso mudou. Então, olha, a penicilina salvou os nossos soldados. Que beleza, não? Enquanto isso, Silvio Santos participando lá, cantando e rodando nas barcas de Rio-Niterói. Só que tem um detalhe. No finalzinho de 48 para 49, começa a dar problema nessas barcas. Uma ficou agora no estaleiro por 3 meses, e aí ele pensou o seguinte: o que que eu vou fazer? E agora? Aí eu vou esperar então 3 meses? Nada, Silvio Santos muda o horizonte. E agora chega a nova década, a década de 50, quando ele é convidado para ir para São Paulo, sob indicação, inclusive, do irmão de Manuel da Nóbrega, que manda um recadinho e fala: olha, vai para São Paulo e faz o teste lá na chamada Rádio Nacional. E aí começa então, olha aqui, começa a década de 50 para Cenoura Bravanel. Olha aí. Já com o nome de Silvio Santos, porque tinha feito muitos testes no Rio de Janeiro, passava em todos, e o pessoal já conhecia o grande talento, e ele acabou mudando o nome, né? Chamando o nome aí de Silvio, porque a mãe já chamava ele de Silvio, e botou Santos, porque ele falou: todos os santos ajudam, né? Embora seja judeu, mas usou aí esse insight para poder manter esse nome tão simétrico, Silvio Santos.
Em São Paulo, ele chega no início da década de 50, inclusive coincidindo com a inauguração do Parque do Ibirapuera, que comemorava São Paulo 400 anos. É, gente, 400 anos, 1954, e ali, então, ele é empregado na Rádio Nacional, na Excelsior. Olha aqui, Rádio Nacional. Cenoura Bravanel. Que legal, né? Quem está acompanhando aí, deixa o seu like, se inscreva no canal também. Toda semana conteúdo novo. Falando, não é possível, olha aqui a aula só de Silvio Santos. Claro que não, tem muita farmacologia. E presta atenção agora nesse exemplo. Quando as pessoas faziam os seus exames admissionais para uma nova empresa, muitos aqui que estão assistindo a aula passaram por isso. Faziam alguns testes, né? Aqui ele com o Manuel da Nóbrega, aqui ele já fazendo os primeiros programas dele, aqui o Golias, não é à toa que essas pessoas estão na Praça é Nossa, né? Ficaram por tanto tempo. Manuel da Nóbrega, que é o pai de Carlos Alberto de Nóbrega, está aqui, né? Uma gratidão enorme que ele tinha por esse homem. E aí eu coloco aqui uma imagem que você já deve conhecer bastante. Olha isso aqui, um raio-x de pulmão? É, tem um nome especial. Certa vez me perguntaram, Tiago, quando se faz no exame admissional um pedido de abreografia, por que o nome é abreografia? Esse nome é dado por causa de um médico. O médico que, inclusive, foi indicado 3 vezes para Prêmio Nobel de Medicina, Manuel Dias de Abreu, que desenvolveu uma técnica mais fácil, mais apurada, para poder diagnosticar tuberculose a partir de imagem. Olha aqui. Daí o nome, abreografia. Eu falei, hoje a aula tá supimpa, as outras não, vem para cá, vem para cá. Presta atenção na aula. Então, a biografia era algo fundamental, até porque existia uma preocupação enorme nessa época. Certamente Silvio Santos passou também pela biografia. Até porque não existia antibiótico-terapia para resolver os problemas de uma forma tão fácil no tratamento da tuberculose. Penso o seguinte: Nova York já passava um aperto enorme com a tuberculose. Inclusive, São Paulo, então, nem se fala. Olha aqui o Alexandre falando, minha avó trava uma chapa. Ou adorava, né? Deve ser. E aqui nós tínhamos fotos de pacientes norte-americanos isolados, porque não havia tratamento, eram apenas paliativos, mas para que não houvesse colonização aí, disseminação para a cidade inteira, eles eram então isolados. Isso aconteceu também no Brasil? Claro, claro que aconteceu. Uma cidade, inclusive, muito famosa. Um delas aqui, um exemplo, tá? Campos do Jordão. Nossa, amo, amo de paixão, que cidade linda, cheia de hotéis. É, mas grande parte desses hotéis, na verdade, eram hospitais de pessoas que tinham uma maior renda e iam agora para Campos do Jordão para inalar um ar mais puro, sair dos problemas do mau ar, né? E, infelizmente, não havia tratamento. Alguns melhoravam ali de uma maneira espontânea, mas não tinha antibiótico para essa época. Campos do Jordão hoje mudou esse padrão, claro, os hospitais, muitos deles viraram hotéis, mas é bom lembrar que toda essa mudança aconteceu por conta do desenvolvimento de uma série de antibacterianos. Streptomicina, ainda na década de 40, isoniazida, rifampicina, etambutol, pirazinamida. Olha que sensacional essa história. Veja que a evolução da farmacologia faz com que nós possamos mudar horizontes, costumes, regimes de tratamento, diagnóstico. Hoje não se faz mais essa biografia como se fazia antes, essa preocupação enorme. Se alguém tiver com tuberculose, faz o tratamento e que esteja aderido aí durante os 6 meses. Se for mulher, tomar cuidado por uma interação medicamentosa com contraceptivos, por causa da rifampicina. Então veja que essa construção de conhecimento aconteceu ao longo das décadas. Nessa época ainda, antidepressivo, antidiabético também não tinha, antipertensivo, chegando ainda, cheirando fresco, um pouquinho dos representantes das classes que nós temos hoje. Então veja, Silvio já estava na labuta, já estava trabalhando nas grandes empresas da época de São Paulo, né, nos seus programas. E aí surge a chance do baú da felicidade. Em 1959, decide então fundar sua primeira empresa, denominada apenas com seu nome, dando início à sua pujante trajetória empresarial. Que, na verdade, foi um gift, um presente de Manuel da Nóbrega, que passou um aperto com essa empresa porque ele foi roubado. E aí Silvio conseguiu recuperar, transformando agora o baú da felicidade em algo extremamente lucrativo, né? Olha aí, ó. Falou, fez a biografia ainda depois, verdade. Eu cheguei a fazer também os meus primeiros exames admissionais aqui, viu, amigo? É verdade. Mas claro que não tem tanta notoriedade mais como na época, como eu mostrei.
Muito bem. Outra cena aqui que é curiosa, também da década de 50, eram as imagens feitas nos sanatórios, nos hospitais psiquiátricos. Aqui imagens feitas pela fotógrafa Jane Faria, que retratam pacientes pelos pátios, mulheres e homens nus, crianças com mosquitos pelo rosto, uma tristeza. E hoje nós temos a chance de um grande convívio social, inclusive, com muitos pacientes que sofrem de esquizofrenia, que padecem por essa condição, mas passam a ter melhor controle graças à evolução da classe dos antipsicóticos, que também nasceu principalmente nessa época. Então veja, quando se passa a entender melhor como funciona a dopamina, de que a dopamina em algumas regiões, como a região mesolímbica, aumenta a chance de delírios, de alucinações, torna esse paciente com hipersexualidade mais agressivo. Se tiver chance de bloquear, ele é capaz de voltar a um convívio social. E assim nasce, então, olha só, a partir de uma grande árvore que eu vou mostrar aqui. A árvore que nasce por dois indivíduos, um médico e um químico, Fourneau e Beauvais, onde a primeira observação foi lá quando Silvio Santos nasceu, com o Fenergan, a prometazina, mas a partir dela surge o Amplictil, que é a clorpromazina, e imipramina, que é o primeiro antidepressivo tricíclico usado na medicina. Que legal, né? Estão falando hoje que eu estou chique, de terno e gravata, em homenagem ao nosso Silvio Santos, certo? Este está aqui na nossa memória. Ok? Então, nessa evolução, ó, prometazina, clorpromazina, imipramina e depois a amitriptilina, certo? Veja que então essa evolução de fármacos aconteceu na década de 50 e Silvio ali já trabalhando. Já estão entendendo por que o nome é tricíclico, né? Por conta desses três anéis. Todas moléculas muito parecidas, ok? Chega agora a década de 60. 60, Silvio agora já passa a dominar grande parte das horas, né, na própria TV, alugando esse espaço com 2, 3 horas de atividade e já ficando bastante conhecido em São Paulo. Programas como o da Forca, quem lembra aí? Alguém está assistindo a aula e fala, eu lembro desses programas da Forca. Talvez hoje nós que brincamos aí com criança, né, fazendo aí a cabeça, o pescoço, a, talvez seja aí o resquício ainda da brincadeira que Silvio Santos fazia na TV, né, em programas muitas vezes ao vivo. E o interessante é que nessa gratidão enorme aqui a Manuel da Nóbrega, né, e ele crescendo nesse processo, ele passa também a fazer a venda dos carnês do Baú da Felicidade e tendo aqui uma atividade lucrativa muito grande. Nessa fase, veja, tuberculose então já mais ou menos controlada, os problemas de surtos psicóticos podendo ser resolvidos também com os antidopamina, mas tratamento de hipertensão, diabetes, antidislipidêmicos, disfunção erétil, Alzheimer, nada disso, gente. Década de 60 é outra história. Aliás, ainda não havia ainda nem a chance do controle de natalidade. Sabe aquela música do Pare de Tomar a Pílula? Aconteceu aqui. O normal era isso aqui, ó. Numa época em que era comum ver mulheres conceberem 7, 10, 12, a pílula revolucionou os hábitos sexuais. Meu pai, que está aqui assistindo a aula agora, disse que ele teve 11 irmãos, né? E ainda teve 4 que faleceram aí logo no nascimento. Então, essa era a realidade de muitas famílias na década de 60, até surgirem os contraceptivos. Outra evolução enorme aqui da farmacologia, começando pelas doses altíssimas de mestranol com noretinodrel, tá? Uma associação aqui de estrogênio e progesterona, na época chamada de Enovide, né? Quem está falando aqui que é novinho e tal, olha, essa aula tem uma finalidade de resgatar a lembrança daqueles que passaram por isso, mas você que é novo, perceber a construção do conhecimento da farmacologia, que tem aí mais ou menos 90 anos. Antes disso, poucas opções para tratamento daquilo que vinha em caixinha. Era muito extrato natural, era o papel do boticário, mas a gente conhecia muito pouco, inclusive os mecanismos de ação que cada fármaco desenvolvia, tá? Então, para você ver que a gente ainda está num processo de muito aprendizado dessa ciência que é a farmacologia. Já começam a trazer também problemas pelo abuso de fármacos. Quem lembra dessa mulher norte-americana, Marilyn Monroe?
E aqui é a primeira vez que eu mostro uma interação medicamentosa na aula de hoje. Como a Fabiana está falando aqui, chama os amigos, vem para cá, que hoje tem aula inédita, fazendo aqui um paralelo entre Silvio Santos, interações medicamentosas e a revolução da farmacologia. Em 62, Marilyn Monroe foi encontrada morta e já se sabia que ela fazia uso de várias substâncias. Na autópsia, o que foi encontrado? Overdose de quê? Por uso de barbitúricos. Olha aqui, ó, parente do fenobarbital, pentobarbital, usado como anestésico, e o hidrato de cloral. Na época, ainda se conhecia pouco o seu mecanismo de ação. O termo barbitúrico é em homenagem à sua descoberta, porque os barbitúricos foram desenvolvidos no dia de Santa Bárbara, daí veio o nome barbitúrico, tá? Então nem sempre o nome da substância é uma homenagem à sua característica química. Os tricíclicos, sim. Benzodiazepínico, sim. Mas o barbitúrico é Santa Bárbara, é isso mesmo, tá bom? Mas em relação a Mary, olha que relato curioso. Tinha uma quantidade muito alta de pentobarbital nela com hidrato de cloral, e que possivelmente foi administrado na forma de enema. Olha aqui, na forma retal. O seu cólon estava bastante inflamado, provavelmente uma resposta aos barbitúricos que potencializam a atividade GABAérgica, ok? GABAérgica. Então, a gente vê aqui um primeiro caso bastante conhecido de uma interação medicamentosa que potencializou a resposta de hiperpolarização, gerando a morte de uma mulher de 36 anos, extremamente jovem, né? Foi encontrada morta na sua casa, em Los Angeles. Mais um caso aqui, estão acompanhando? Aqui temos o momento de fazer uma salva de palmas aos beta-bloqueadores. Como disse Silvio, uma salva de palmas. A quem? Aos beta-bloqueadores. E por quê? Porque James Black conseguiu compreender a estrutura da adrenalina e da noradrenalina e ensaiar os primeiros fármacos que pudessem bloquear esse receptor, os chamados receptores beta-adrenérgicos. Então, de uso clínico, que começou já a fazer o seu show na década de 60, foi o propranolol. Então, Silvio Santos já em São Paulo, já cantando e rodando com seus programas, ainda não tinha SBT, mas já começava aqui uma classe que podia atuar como antihipertensivos, como antiarrítmico, reduzindo a frequência cardíaca de muitos pacientes. Quem está gostando aí, deixa o like, muito assunto novo aqui para vocês, né? Então, me dedico bastante para deixar aqui tudo bonitinho nessa aula para todos vocês. O interessante é que Silvio Santos já começa a fazer algumas marchinhas de carnaval. Eu não posso nem cantar toda aqui para não ter bloqueio, né? Mas tinha uma delas que falava assim: doutor, eu não me engano. O meu coração é corintiano. Aí tinha uma parte: eu não sabia mais o que fazer. Troquei meu coração cansado de sofrer. O que ele fazia com essa música era recontar uma história. Primeiro que o Corinthians passava por um jejum enorme, não ganhava nada. Estava igual o São Paulo. Eu sou São Paulino. Estava muito tempo de jejum de títulos e começou a ganhar algumas coisas. E, ao mesmo tempo, Dr. Zerbini consegue fazer o primeiro transplante cardíaco no Brasil. E aí, lembrando dessa época, ele coloca na marchinha, foi juntamente com um autor que fez essa música para ele, e ele começou a cantar essa música lá. Troquei um coração cansado de sofrer. E agora presta atenção, o requinte do avanço da farmacologia, porque isso é um alerta para muito médico que fala: eu não preciso de farmacologia para ser médico, deixa de ser sonso. Ou enfermeiro, você também. Farmacêutico, você fala: não, eu trabalho na área de análise clínica, tem nada a ver de farma. Olha, todo mundo dessa sociedade moderna hoje depende direta ou indiretamente da farmacologia. Isso é incrível. Sem dúvida. O que eu quero chamar a atenção aqui nessa caixa amarela? Cada passo do paciente ilustre era registrado. Tomava mingau, sucos de manhã, só dorme ao som de música paraguaia, porque ele era lá do Mato Grosso. Tem pressão arterial de 12/8, toma antibiótico, corticoide, atenção agora, e drogas imunossupressoras. Está lúcido, sentou-se no leito, tem vontade de comer arroz e feijão. Veja,
O sucesso do transplante só é garantido pós-transplante graças a drogas capazes de inibir a resposta imunológica. Do contrário, haveria rejeição ao próprio órgão. Porque, na verdade, não era um transplante autólogo, era alguém de fora. Foi um acidentado na cidade de Cotia que gerou, assim, a chance desse coração ser transplantado nesse homem de Mato Grosso. Então, aqui, ó, gostou da realidade? É esse o ponto mesmo. É a gente pensar que estamos aqui trabalhando sempre como um time. Então, se tem alguém, cirurgião, que fala, não, minha cirurgia aqui é perfeita, tá aí depois. E depois, agora, quando você fechou e fala, vai para casa, como é que esse órgão não é rejeitado? Graças à evolução hoje da farmacologia, onde nós temos a opção de ciclosporina, azatioprina, tacrolimus, quantos outros, né? Um dos principais hoje ainda continua sendo a ciclosporina. Agora, nessa época ainda não tinha ela. Então, esse homem não durou muito tempo. O transplante cardíaco ganhou muito sucesso a partir da década de 80, onde tivemos maior amplitude dos tipos de imunossupressores. Tá vendo? Que aulão! Nossa, então compartilha aí, gente. Compartilha a aula. Lembrando que nós temos a abertura das inscrições da formação em interações medicamentosas focada no raciocínio clínico na próxima semana, dia 26 de agosto. Você clica aqui embaixo para você fazer a sua pré-inscrição, tá bom? Continuando. Tem um outro exemplo aqui da década de 60. Que professor, o que tem a ver cobra? Você é professor de biologia agora? Não, mas eu preciso também dessa cobra aqui para a gente poder entender como que o captopril foi desenvolvido. Toda a história começa também na década de 60, no mesmo estado em que Silvio Santos estava. A jararaca aqui foi extraído o seu veneno e o pesquisador chamado Sérgio Henrique Ferreira, um médico formado lá em Ribeirão Preto, na Escola de Medicina, Escola Paulista de Medicina, ele, sendo aqui um aluno de mestrado e doutorado, consegue identificar uma substância, uma proteína, que potencializava a ação da bradicinina. Repare que ele publica isso em 1965. Foi aluno de Maurício Rocha Silva. Diz a história que Sérgio Ferreira primeiro queria atuar como psiquiatra, mas o seu professor de psiquiatria se matou. Ele falou, não, então não quero psiquiatria. Eu quero aqui ser aluno da melhor pessoa, mais inteligente, mais ávida por pesquisa, e se tornou aluno, então, de Maurício Rocha Silva, e acaba descobrindo esse detalhe aqui, de que a cobra tinha um produto que causava vasodilatação. Muito bem, vamos continuar a história. Década de 60, eu abro aqui, fazendo igual uma novela Carrossel. Você lembra da novela Carrossel? Eu já tive lá no SBT. Então, deixa Sérgio Ferreira aí um pouquinho e a gente evolui agora para a década de 70. Porque alguns que falam da participação de Silvio Santos na Rede Globo, não aconteceu, não. Estou te mostrando aqui a foto, olha aqui. Silvio Santos do lado de quem? Do Chacrinha. A gente vê aqui, ó, Tarcísio Meira, vê aquele outro ator, comediante, vê Jô Soares aqui em cima, muita gente, né? Então, durante um tempo, Renata Sorrah, aqui embaixo, Cid Moreira, olha que legal, né? Então, muitos aqui participando. E nós temos agora aqui Silvio Santos, se você vê no fundo, tem aqui, ó, Rede Globo. Na década de 70, participando aqui com Cid Moreira, quem aqui assistiu ao Jornal Nacional, quantas vezes, né, ouviu Boa Noite, de Cid. Então, dizem as histórias, né, de que o próprio Silvio Santos emprestou dinheiro para Roberto Marinho na Globo nessa época, no momento em que ela passava por uma certa recessão. E chega um momento que começa a restringir o horário de Silvio, ele se incomodou com isso. E aí passou a buscar novos horizontes. Aliás, buscar novos horizontes também perpassa aqui, porque falar sobre interações medicamentosas, ainda na área biomédica, era assunto raro. Nós temos aqui a seleção de 70, tricampeonato, né? 90 milhões em ação para frente Brasil, e eu mostro aqui para você a primeira publicação falando sobre drug interaction. Primeira vez. Então, nós temos hoje ainda muitos profissionais de saúde na lida que são dessa época, que estudaram aqui. E aí eles podem estar hoje no exercício da profissão e falando assim, olha, esse negócio de interação para mim é muito raro, ele não acontece no dia a dia, isso é conversa de livro, talvez porque você esteja mal informado. A farmacologia está adornando o seu exercício profissional o tempo todo, né? O tempo todo. Então, vamos junto aqui.
Na década de 70 se descobre pela primeira vez como que os anti-inflamatórios atuam. Se você lembrar da aula de semana passada, quando eu falei do diclofenaco, que inibe a produção de prostaglandinas, isso veio a partir de pesquisas de John Vanney, um inglês que inclusive orientou quem? Olha aqui, olha só, orientou Sérgio Ferreira. Sérgio Ferreira, brasileiro, ajudou na elucidação da inibição famosa da COX. Tanto Ferreira quanto também Salvador Moncada, que foi fundamental para a descoberta do óxido nítrico. Então, não despreze os pequenos começos. Esteja andando sempre com gigantes. Silvio Santos também não criou toda a sua história sozinho. Foi Manuel da Nóbrega, foi gente que apontou ele como um grande garoto em potencial para poder fazer os seus concursos. Não crie agora a ideia de carreira solo. Seja resiliente, mas também ande em bando aprendendo o tempo todo. Né? Como eu falei, a aula de hoje ela tem um caráter motivacional, sim, porque é um exemplo a vida de Silvio Santos, mas, claro, regado a muito conhecimento. Se, por um lado, o avanço da farmacologia ajudou com os anti-inflamatórios, temos aqui uma outra consequência que foi uma morte por interação. Sim, Elvis faleceu. Uhum. Em 1977, com 42 anos, enquanto Mary Monroe foi com 36. E o que foi encontrado lá na história de Elvis? Uma associação de opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos e outros barbitúricos aqui chamado like. O que eu quero dizer? À medida que a farmaco também foi avançando nos seus tipos de classes, as diferentes formas de consequências por morte, por invalidez, por internação também aumentam. Então a gente amplia as chances de tratamento, mas os problemas relacionados à toxicologia também vêm a reboque. E aqui tem até uma história curiosa, porque Raul Lamin, que é um médico brasileiro, estava fazendo estágio no hospital que Elvis Presley chegou. E aí ele presencia, ele, inclusive de uma forma muito humilde, por muito tempo não quis ficar falando sobre isso, mas 40 anos após a morte de Elvis, o médico brasileiro explicou os detalhes, como foi chegar ao trabalho e encontrar o corpo do ídolo na sua sala de necropsia. Né? Então ele falou assim: olha, o problema foi de natureza respiratória, provavelmente induzida por associação, mas com certeza aqui houve potencialização da via GABAérgica, ainda com associação de opioides. Estou falando de algo raro hoje? Infelizmente não. Se você assistir ao documentário da Netflix chamado The Pharmacist, que é traduzido erroneamente como prescrição fatal, conta o abuso que existe hoje nos Estados Unidos do consumo de opioides associados a benzodiazepínicos e até mesmo a uma substância chamada carisoprodol, presente em tantas marcas aqui no Brasil, como Tandrilax, Bezerol e companhia. Né? Então temos que olhar isso com muito cuidado em relação às interações. Lembro que aquela árvore que criou uma série de antipsicóticos e antidepressivos, ela evoluiu. Ela surgiu, inclusive, com a famosa clozapina. No finalzinho da década de 70, ela começa a dar o seu ar da graça para a área clínica, na área da neurologia e psiquiatria. Alguns médicos da época falavam, não, ou como Silvio Santos falaria, não é possível, eu não acredito nessa clozapina. Por que eu não acredito? Porque o paciente não treme. Ele precisa tremer? Fala, por quê? Ué, porque é típico. Os antipsicóticos têm que ter tremor. Por quê? Porque bloqueia a via dopaminérgica. Então ele precisa tremer. A clozapina ninguém treme. É um comportamento atípico. Daí que veio o nome da classe dos antipsicóticos atípicos. Clozapina depois deriva uma série de outros fármacos, sulpirida, olanzapina, risperidona, quetiapina, olanzapina, pramipexol. É isso? Sim. Uma classe com menor intensidade de efeitos adversos, por ser mais seletivo para os receptores que nós desejamos. Veja, então, como é a evolução da farmacologia nos tirando de alguns preconceitos e nos trazendo agora para um novo cenário. Mas tudo nascendo de uma árvore só. Todo mundo aqui é filho da descoberta inicial da prometazina como antialérgico em cirurgias. Ok? Lá no final, ó, quetiapina.
O avanço também na oftalmologia também foi garantido principalmente década de 60 e 70, com o advento de uma série de fármacos. Os inibidores da anidrase carbônica, que vieram das sulfas, como a cetazolamida, dorzolamida, a classe dos beta-bloqueadores, vinda com propranolol, mas depois veio o timolol, veio o levobunolol, inclusive meu pai que está assistindo aqui deu o nome no Brasil de beta-gan, o beta-bloqueador da Allergan na época, foi dado aqui o nome pelo meu pai, que é capaz de reduzir a pressão intraocular. Então, antigamente, os oftalmologistas amarrados, porque como eu vou baixar a pressão arterial dentro de um olho? Vou precisar ficar agora fazendo cortezinhos na íris, iridectomia. Não, a gente tem resoluções diferentes. Podemos diminuir a produção do humor aquoso, podemos melhorar a drenagem desse humor aquoso também hoje, com uma série de outros fármacos, como os análogos de prostaglandina. Então, veja, o avanço químico permite agora que a gente seja menos invasivo. As cirurgias hoje são muito mais pontuais, em parte, claro, pelas estratégias de vídeo, por pecinhas um pouquinho mais sensíveis, mas, claro, pelo grande avanço também da farmacologia. Beleza? Vamos lá. E assim, então, estamos chegando aqui no final da década de 70. Senhor Abravanel agora consegue uma concessão para abrir a sua própria emissora. Que top! Está acompanhando aí? Hein? Olha a evolução da Farmaco e junto aqui com a vitória de Silvio Santos. Uma vitória que ele fica, inclusive, muito emocionado nesse dia, né? Você pode acompanhar alguns vídeos dele no YouTube. E aí chega a década de 80, onde ele consegue, em 81, abrir o seu canal chamado SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, em 81. E falo isso aqui com muita alegria e propriedade, porque eu nasci em 80. Então, essa vitória parece que eu caminhei como criança, acompanhando cada evolução das vitórias que Silvio Santos teve a partir da década de 80. Né? Na época que não tinha internet, gente, o nosso grande momento de entretenimento era pela manhã assistir os desenhos animados, normalmente era do SBT, ou então da concorrente, e no domingo nem se fala. Né? As famílias aqui realmente se reuniam bastante em torno da TV para rir com ele cantando e rodando. Né? E eu vou trazer algumas imagens aqui curiosas. Uma delas aqui, ó, nasce uma televisão. Pedindo para a galera, a partir de 9h30, já botar no canal 4, porque ia nascer essa TV. E olha só, que privilégio. Olha a data. Olha a data. 19 de agosto. Que dia é hoje? 19 de agosto de 2024. Hoje, então, se comemora 43 anos do SBT. Coincidência ou não? Tá aqui, né? 19 de agosto, a nossa aula de hoje, celebrando aí os 43 anos do SBT. Nessa mesma época, em 81, estávamos comemorando as primeiras publicações sobre os inibidores de bomba protônica. Omeprazol. Suas principais publicações nascem com a revista Nature, mostrando, olha, existe chance de inibir secreção ácida. Porque antes disso, para poder atrapalhar a produção ácida no estômago, ou era feito com cimetidina, ou através de cirurgias, induzindo uma vagotomia, ou seja, seccionando o nervo vago no estômago para que o paciente não produzisse mais conteúdo ácido. Então veja aqui mais uma vez a vitória, que nasce primeiro com pesquisas, mas o omeprazol só ganha mesmo o mercado brasileiro a partir da década de 90. E vamos lá. Silvio, sempre muito simpático, já com a sua empresa, cantando e rodando. Eu tinha uma TV dessa, Mitsubishi, tinha que levantar para poder ficar trocando o canal. Às vezes o controle não funcionava muito bem. E aqui eu tenho imagens que eu recordo com muito carinho. Silvio Santos tinha um hábito. Ele queria, em toda a parada das crianças, que aconteceu em 87, 86, 87, 88, se eu não me engano, foram 3 anos, ele, com todos os artistas do SBT, ele passeava em algumas avenidas de São Paulo. E a gente morava pertinho da 23 de Maio, ali próximo ao aeroporto de Congonhas. E me lembro aqui com muito carinho do meu pai, minha mãe, nos levava até a beira dessa avenida, e de uma forma muito próxima, acho que foi a única vez que eu pude ver Silvio Santos num espaço assim de menos de 10 metros, quando ele passa o Gugu, passa Jô Soares, passa o Bozo e companhia. E aqui, para você ter uma ideia do que era esse movimento, mais de 15 milhões de pessoas assistindo
todo mundo ali passando ao redor. Olha só o que eram os batedores na época, né? Olha as crianças todas super animadas, né? Com os artistas ali passando, caminhão ó, com o Bozo, vovó Mafalda, papai Papudo, lembra? 5,60, oh, saudade dessa época. E aí tínhamos essa chance de ver essas coisas acontecendo. Inclusive, me lembro de uma vez, ele, genial, né? Foi anunciado assim, era a época do Super-Homem, e falava: olha, dessa vez o SBT vai colocar o Super-Homem para sobrevoar a, a cidade de São Paulo. Falei, mas como? E era o filme, né? Superman 1, 2, estava aquela moda. Falei, o que, que ele vai fazer para que o Super-Homem passe aqui de manhã? E aí, qual foi a estratégia de Silvio Santos? Ele pega um boneco enorme, né, com as duas mãos para frente, assim, e ele issa num helicóptero. E o helicóptero passando com o boneco com as mãos para frente, sobrevoando São Paulo. E foi a época, então, que ele conseguiu mostrar que o Superman passou por São Paulo. Aquilo foi sensacional. Um pouco para mim decepcionante, né? Eu falei, Silvio me enganou, foi câmera escondida. Mas vamos lá. Vou usar aqui algumas frases de Silvio nessa parte da aula, quando eu falo assim: qual é a música? No meio do show de calouros, havia um certo despertamento para mim sobre medicamentos. Porque algumas músicas ele cantava, eram alguns jingles. E quem souber, responde aí para mim, como se fosse agora um show do milhão, tá certo? Qual é a música? Cantava assim: ai, 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 como sofri, com uma cólica quase morri. Só vi que logo, não vou falar, tomei, a dor se foi, eu melhorei. Tomou, passou, parará, tomou, passou. Lembra? Quem vai lembrar? Deixa eu ver quem vai botar. Quem é? Quem é? Quem é que vai lembrar? Hein? Hein? Alguém vai lembrar o nome? Alguém vai. Aí, ó, o Marcelo lembrou. Olha o tanto de gente aqui estudiosa. Detalhe que essa substância, ela na época, ela tinha extrato de papaver somnífero, da mesma família da morfina. Tinha papaverina, formulação antiga, e que era de fácil acesso, tá? Então aqui não é trazer uma culpa, era um contexto de uma assistência farmacêutica extremamente frágil, de poucos farmacêuticos que estavam mesmo na farmácia para poder zelar pelo atendimento com os pacientes de uma forma muito mais próxima, um cenário completamente diferente de hoje, onde nem cabe mais a gente fazer esse anacronismo, dizer, ai, que absurdo fazer essa propaganda. Era a época. Hoje, ainda bem que não passamos mais por essa fase, né, dessa forma. Outra música que tinha, se a vaca foi pro brejo, para que se preocupar? Não se irrite, meu amigo, o jeito é maracujá. Deixa pra lá, tome já, que veio do maracujá. Quem lembra dessa? Deixa pra lá. Era que era o extrato, deixa eu ver aqui, né? Se eu peguei a seringa de vidro, não, meu pai. Isso, maracu. Isso aí, ó, Lili lembrou. Muito bem. E tinha uma outra também, ó. Para não ter dor de cabeça, resfriado é bom lembrar. Parará, 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 parará. Quem vai lembrar do próximo? Vamos ver se vocês estão bem aqui no qual é a música. Já pensou a gente ter um momento presencial fazendo aqui um qual é a música farmacológico? Aí, ó, o Robson lembrou. Então era muito comum na época para poder, entre aspas, ensinar as pessoas a chegar na farmácia e pedir lá um possível produto aqui, esse com clofeniramina, com cafeína e dipirona, né? Ok. Então tinha outra frase também dele. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar. Do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar, tá certo? E a pílula da felicidade chega então no final da década de 80. Chega então as propagandas de Prozac, olha aí. Cloridrato de fluoxetina, uma promessa de poder agora resolver os problemas da tristeza. E é bom chamar a atenção disso, né? Silvio Santos tinha um papel social muito importante, porque conseguia distrair as pessoas nos finais de semana.
domingo, então, que é aparentemente um dia triste, ou, né, para algumas pessoas, ou colocam sempre assim como um início de semana e querem dar cabo da sua própria vida, enfim, o papel social que ele tinha na época era muito grande, e ainda com pouco acesso a uma série de antidepressivos, né? Mas aqui também nasce a possibilidade de um problema de automedicação e um consumo exagerado de antidepressivos. São os dois lados da moeda. Chega a década de 90. Vem, Silvio, vem para cá. E Silvio com histórias clássicas aqui. Quem se lembra de um Silvio agora muito mais bem-humorado do que o normal, né? Fazendo coisas extremamente disruptivas, caindo lá na piscina da brincadeira do topa tudo por dinheiro. Ou quem não lembra aqui da história do menino do Raça Negra, né? Brincando com a flor. Isso aqui todo mundo já acompanhou aí nos últimos meses, que foi bastante divulgado. E uma das marchinhas que era cantada ainda nessa época. Uma delas era A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Oi! Só que essa música não faz muito sentido hoje, graças aos inibidores de fosfodiesterase. Então, nascendo pelo Viagra, né? Isso já foi bastante vencido, vamos dizer, graças a esse papel de potencialização da via do óxido nítrico. Só para você acompanhar esse link que eu vou fazer da farmacologia com Silvio Santos, veja, a descoberta da ação do óxido nítrico na década de 80 foi o prato cheio para que o Viagra pudesse chegar ao mercado, né? Então temos aqui a homenagem ao prêmio Nobel de Ignarro, Murar e Furchgott, onde Moncada ficou por fora, isso foi um problemaço na época, mas graças ao desenvolvimento da pesquisa para entender melhor como o óxido nítrico atuava, gerou-se essa descoberta ao acaso, tá bom? Que eu tô o quê? Chorando? Chorando de quê? Tô chorando não, ok? Então temos aqui o desenvolvimento do Viagra, a palavra Viagra veio de Vigorous e Agra de Cataratas do Niágara. Então daí a ideia dessa fusão do nome, né, um nome de fluxo, hiperfluxo na região peniana e de uma ação vigorosa. Bom, ainda na década de 90, só para você ter uma ideia da evolução dos antidiabéticos, tudo nasce aqui principalmente a partir de 90. Então, quando chega a metformina no Brasil de uma forma mais clara, uma série de outras sulfonilureias, glibenclamida, gliclazida, glimepirida, todo mundo aqui, ó, principalmente na década de 90, e outras classes mais recentezinhas, né, que se tornam muito mais uh, é, bem bem desejadas também pelo avanço do diabetes no Brasil. Infelizmente, a obesidade no Brasil nos últimos 40 anos galopou, então a gente pode coincidir aqui com o tempo do SBT, né? Não é que o SBT seja culpado por isso, claro que não, é apenas aqui uma conexão de que aumento do sedentarismo, a exposição também a produtos de alta caloria, né? E nessa explosão nasce também o aumento do diabetes do tipo 2, tá bom? Eu falei raça negra. Ah, do raça negra, do chorar, né? Deve ser. Em relação à dependência também dos benzodiazepínicos, um outro grande problema que o Brasil sofre, somos o maior consumidor de Rivotril do mundo, consumimos também muito diazepam, alprazolam e companhia, mais do que a China e a Índia juntas, e ainda nasce nessa época, ao desenho que eu fiz aqui na inteligência artificial, do Zolpidem. A droga Z também nasce nessa época. Quem tá falando aí, não, o Zolpidem já tem há muito tempo. Mentira. Então, nós temos uma curva de aprendizado com o Zolpidem e o seu consumo exagerado nos últimos 5 anos requer agora novas perspectivas. Primeiro, em relação às interações que ele causa. Associar Zolpidem com quetiapina, Zolpidem com alprazolam, opa, é outra conversa. A chance agora de perda cognitiva é muito mais alta, ok? Então, um alerta. Pergunta agora que eu vou fazer como Silvio. Ele falava assim, você está certo disso? Eu posso perguntar? Qual é a pergunta? Fazendo aqui com vocês agora o show do milhão. Olha aí. Qual interação entre amlodipino e simvastatina? Tempo. Uma interação físico-química, uma interação farmacocinética, farmacodinâmica ou não há interação? Tempo. Quem é que eu vou chamar? Tempo. Vou pedir para pular, chamar os universitários, as cartas. Você decide. Vamos ver qual é a interação aqui.
2, farmacocinética. Muito bem, Lili. Qual é o motivo? É que o anodipino pode... Não, não, é número 2. Essa aqui, perdeu, errou. É 2. Por quê? O anodipino pode aumentar a oferta de simvastatina. Então, a recomendação dessa interação é o seguinte: reduzir a dose da simvastatina. Pelo menos ficar com a dose entre 10 e 20 miligramas, evitar a associação com ela de 40 miligramas. A simvastatina, nessa dose, pode ter agora sua concentração plasmática mais alta, aumentando a chance de rabidomiólise, que evolui para insuficiência renal aguda. Ok? Então, aqui, só uma experiência prática do dia a dia, e claro que se você for fazer comigo a formação em interações, a gente vai entender com muito mais detalhes diversos casos clínicos e resolver casos de vocês também no dia a dia. Década de 2000, veja que homem bem-humorado até mesmo numa situação extremamente delicada, onde sua filha foi sequestrada e depois ele também passou ali por um sequestro dentro da sua própria casa, né? Veja, o que é viver a vida de uma forma leve, confiando naquele Deus que protege a vida dele. Várias vezes nas entrevistas ele falava sobre isso, né? Então, temos aqui, nos anos 2000, uma interação grande com o seu público. Aqui a pergunta, né, clássica que ele falava: você veio da caravana de onde? Fazendo essa brincadeira agora, eu pergunto: você, ô Desvenlafaxina, vem da caravana de onde? Ela fala: eu vim da caravana de Venlafaxina. Ah, é? Mas qual a sua diferença? A diferença é que eu perdi um grupo metil, um grupo CH3, só isso. Ué, peraí, a venlafaxina custa um quarto da desvenlafaxina. É. Ou então, por que a indústria faz isso aqui? É porque elas vêm da mesma caravana. Elas vêm da mesma caravana. E a literatura mostra classicamente que aqui é, claro, um clássico exemplo de Me Too. Ou seja, ó, desvenlafaxine, another Me Too drug, ou seja, é um fármaco semelhante. É, eu também estou aqui. Para quê? Para competir no mercado. Só isso. Gostou? Rachou? Olha só, você veio da caravana de onde? Não é isso? Então, isso, atua em home care, cuidados paliativos, polifarmácia com várias interações. Existem mesmo. E nesse caso aqui, os efeitos adversos que a venlafaxina promove, também a desvenlafaxina também vai ter, né? Aqui um outro exemplo clássico, vamos ver aqui, Renan, se você está atento nessa história das associações. Uma interação de teste, hein? Tá lá uma senhora usando dexacitoneurin porque tem muitas dores nas costas. Tem bico de papagaio, ela não senta direito, dói as pernas, parestesia, e a cada semana ela está chegando na farmácia para tomar um dexacitoneurin. Só que ela é diabética. E a resposta agora de glibenclamida não é o suficiente, ela já está associando com sitagliptina e metformina. E mesmo assim, a hemoglobina glicada está passando de 8%. E o culpado pode ser o consumo desenfreado de dexametasona. Fora o risco de osteonecrose da cabeça do fêmur, aumento de pressão arterial, catarata, né? Então, nós, como profissionais de saúde, a gente não precisa olhar agora para cada tipo de especialidade e falar, não, eu sou endócrino, eu cuido dele do diabetes. Eu sou ortopedista, eu estou prescrevendo corticoide, não, eu preciso pensar num paciente como um todo. Então, veja que com o nascimento de Silvio Santos em 1930, isso era impensável. Até a década de 70, era mesmo a medicina de cuidar de uma forma mais ampla, cuidados da família, mas o repertório de fármacos era muito pequeno. A gente está vendo agora a maior multiplicação disso e a grande necessidade de todos os profissionais entenderem mais sobre interações medicamentosas. Não só de quem prescreve, de quem administra, de quem dispensa, de quem está acompanhando como um psicólogo, ter uma ideia, falar, olha, parece que tem uma interação aqui. Então, não é mais um assunto voltado apenas para a medicina, de jeito nenhum. Ok? Mané possível. Vamos ver aqui um caso do mané possível. Caso de Michael Jackson. Um caso que as notícias da época falavam que ele faleceu por overdose de Propofol. Não, Michael Jackson faleceu por uma associação, um sinergismo, por vários benzodiazepínicos desenvolvidos na década de 70 e 60. E o golpe final foi com o Propofol. Michael Jackson faleceu por uma interação medicamentosa. E que poderia ter sido evitada? Com certeza.
O que fica de reflexão é que se uma pessoa famosa, sendo tratada por um médico particular, passou por um problema desse e não foi revisitado até hoje como uma interação, quanto mais nas nossas realidades aqui brasileiras, dentro de vários hospitais, clínicas né, casas de repouso, lares, né? Então pensar nisso. Década de 2010, subindo agora, estamos caminhando aí para a nossa parte final. 2010, eu mostro aqui uma das grandes evoluções na área da oncologia. Você imagina hoje, o grande problema da oncologia é que quando você escolhe um quimioterápico, que atua, por exemplo, em DNA, em microtúbulos. Vamos pensar aqui primeiro no DNA, as mostardas nitrogenadas, que foi da década de 40, na Segunda Guerra Mundial. Quando se jogava as mostardas, né, na região lá do Vietnã e tal, via que algumas pessoas morriam, outras desenvolviam uma intensa leucopenia. Diante desse efeito, passou-se a imaginar, peraí, mas se o paciente tiver leucemia, essa mostarda pode funcionar. E aí veio, por exemplo, o uso de carmustina, vários outros fármacos usados nessa época, como uma nova aplicação de armas químicas. Que coisa! A não seletividade faz com que muitos pacientes sofram de efeitos adversos e até evoluem para a morte por conta da quimioterapia, diante da sua toxicidade. Então, não é o nosso interesse. Veja o que aconteceu nos grandes avanços mais modernos. Temos aqui uma associação de trastuzumab com entanzina. Mas por que esse nome horroroso aqui, ó? O trastuzumab é um anticorpo. Toda vez que você encontrar o termo AB aqui é de antibody, anticorpo. E ele se liga em uma região da célula, que a gente chama de epitopo, que é um epitopo exclusivo de células tumorais de mama. Então essa mulher faz uma biópsia, encontra lá que ela é uma paciente HER2, então isso já é um alerta ali para o médico. Falou, opa, ela é HER2 positivo? Então eu vou usar uma chave que vai ligar nessa fechadura, que é o chamado trastuzumab. Por um tempo, a gente tinha o trastuzumab sozinho. A vantagem agora é que o próprio anticorpo, ele vem carregando um quimioterápico, galera. Olha que legal isso. Olha que interação benéfica. Nós vemos agora um anticorpo que pode se encaixar na célula tumoral e não ligar na célula sadia. Ele encaixa no HER2, ele entra e libera aqui dentro a droga para poder atuar nos microtúbulos. Isso é sensacional, porque é como se eu tivesse um GPS para que o fármaco consiga direcionar. É um exemplo de vetorização dos fármacos. Me lembro eu, em 2002, enquanto assistia Show do Milhão, o sonho era ver uma droga dessa no dia a dia, porque os meus professores na época falavam: a vetorização de fármacos é uma futura proposta, futura. Eu estou aqui em 2024, onde a gente celebra aqui uma grande vitória da área da farmacologia na oncologia. Estão vendo o papel de selecionar os fármacos para drogas tumorais, né? Então é uma forma que direção. Outro exemplo que o Silvio Santos falava muito, né? Vem para cá e vai para lá, vai para lá. O que é o exemplo do vai para lá agora? É o seguinte: nós temos proteínas que fazem o vai para lá. O que é o vai para lá? O fármaco entra, ele entra, mas ele pode ser expulso pelas chamadas glicoproteínas, glicoproteína P, ou chamada de PGP. Se essa PGP estiver mais ativa, eu expulso mais o fármaco. Uau, que legal! Mas isso então é ótimo. Depende, depende. Suponhamos que seja uma mulher que toma contraceptivo, que a PGP expulsa e fala vai para lá, o tempo todo, ó, vai para lá, manda embora. Só que ela já tem isso controlado. E aí vem agora a vizinha, ou alguém de uma farmácia, ou no consultório, e fala: aqui, meu, eu estou notando você um pouco triste. Mas não toma fluoxetina, não, que é muita química. Toma um produto natural, chamado erva de São João. Ou o nome científico é Hipericum, Hipericum perforatum. É bom que é fitoterápico, não tem problema. O fitoterápico Hipericum perforatum é um indutor de glicoproteína P. O que é induzir a glicoproteína? É fazer isso aqui, ó, vai para lá, vai embora, vai. Ela expulsa mais o anticoncepcional.
À medida que passa a expulsar, a concentração plasmática cai e essa mulher fica vulnerável a uma ovulação, galera. Estamos falando aqui de interações do nosso dia a dia. Veja, então, quando o Silvio Santos nasceu, não tinha nem contraceptivo, ninguém sabia nada sobre perforato. Glicoproteína P, assunto recente. Foi descoberto primeiro em células tumorais na década de 70, mas atualmente é um grande foco aqui de várias interações. Tem gente aqui olhando, nossa, nossa, e é isso mesmo, fica atento com o hiperperforato. É um grande anulador de uma série de fármacos co-administrados. Chances de queda. Ô, minha senhora, caiu por quê? Ah, eu tomo ciclobenzaprina todo dia para dormir. Mais o quê? Eu tomo também alprazolam. Mais o quê? Eu tomo quetiapina que o doutor mandou. E que mais? Ah, trazodona, que a minha geriatra também sugeriu para eu dormir melhor. Associo os quatro e agora cai. Então, o desfecho é olhar por que a senhora caiu. Pode ser por conta de uma interação medicamentosa que seria evitável. Tá agora essa senhora, camada por 6 meses, família cuidando, usando anticoagulante, tendo infecções de repetição, escaras, pneumonias. É porque a gente não enxerga interações como deveria, né? Muito cuidado. Caminhando para o fim aqui da nossa história. Prince faleceu por abuso de quê? De opioides. Então também vem um problema aí que é maior nos Estados Unidos, né? Estamos falando aqui da evolução da farmacologia. É fato que os opioides são usados bem antes do Silvio Santos, a começar primeiro pelo extrato da papoula, mas que nas últimas décadas, pelo seu refino e uso de substâncias sintéticas, essa preocupação realmente ela aumentou. Prince, Whitney Houston, que faleceu por uma interação medicamentosa, associação de quê? De cannabis, cocaína, alprazolam, ciclobenzaprina, difenidramina. A sua filha também foi a óbito por uso de opioides mais benzodiazepínicos e também o seu namorado por uso de heroína. Então, vamos vendo aqui, se de um lado eu tenho a chance do tratamento da ansiólise com curto tratamento, essa disponibilidade no mundo também favorece interações que geram consequências graves. Em 2020, já vemos aqui agora um Silvio mais na sua fase de repouso, se expondo menos, principalmente na época da Covid, ele com as suas roupas aqui clássicas, né, fora dos ternos convencionais, e aqui ele sendo vacinado. Olha aí, Silvio Santos sendo vacinado, né? E na história do vai para lá tem também o vem para cá. Então, só para você pensar aqui, de 2020 para cá surgem algumas outras marcas no Brasil, como a semaglutida, a famosa Ozempic, Ribelsus, mas eu quero te mostrar que as publicações sobre esse assunto são muito recentes. Na época, então, de Silvio Santos, na fundação do SBT, ninguém tinha ideia do que era um análogo de GLP. Então, ninguém hoje pode falar de pé junto o seguinte: pode tomar que é seguro a longo prazo. Cautela. Precisamos chamar agora a atenção para aqueles que estão usando para perda de peso e nada mais. Ah, eu não tenho nem diabetes, mas eu estou tomando mesmo. Eu tenho dinheiro para comprar. Ou até não, estou me esforçando aqui para comprar uma caixinha para perder peso. Reavalia, porque a gente ainda não sabe qual é o desfecho disso a longo prazo. Em relação ao canabidiol, caminhando aqui para o fim, o CBD pode ser um grande aliado para diversos tipos de tratamento, mas venha cautela. O canabidiol é um potente inibidor de biotransformação de outros fármacos. No exemplo aqui de anticoagulantes, é sabido que o CBD pode aumentar a chance de sangramento se o paciente fizer uso de rivaroxabana, de varfarina. Então, olha só como é que o caso se desenvolve. Eu posso ter um indivíduo que, ao fazer um hemograma, tem um quadro de anemia. Procura um atendimento na farmácia e vem logo indicado para ele tomar sulfato ferroso, tomar um ferro quelado, de alguma forma. Mas nem sempre a anemia ferropriva pode ser por perda mesmo de sangue. E essa perda pode estar sendo oculta nas fezes por uma interação mal detectada. Canabidiol, lembra disso, pode potencializar a chance de sangramento porque inibe a biotransformação da rivaroxabana. Estão gostando? A Larissa aqui falando, quanto mais ela assiste às aulas, mais vontade ela tem de aprender. Eu fico aqui muito feliz com toda essa história. Eu espero que você tenha aproveitado bastante essa nossa ideia, mas eu vou deixar aqui uma reflexão final. Vamos abrir as portas da esperança. Era uma frase que ele falava muito nesse programa.
E fica a minha pergunta aqui: qual é a tua esperança? Qual é a tua? Professor, eu queria tanto aprender mais sobre farmacologia e tá andando junto de cardumes, tá andando junto de gente que quer mesmo aprender todo dia com isso. Professor, eu nunca estudei assim interações a fundo, eu acho assim que um dia, não é um dia. Silvio Santos nunca pensou assim um dia, a cada oportunidade que ele teve, desde quando nasceu lá, falou: "Papai, as coisas estão ruins". O pai dele perdeu tudo em jogo, essa é a história. Ficou pobre. Mas ele podia ter falado: "Ah, papai errou, então eu vou não, vou buscar aqui uma chance, vou passar a vender caneta, vou vender plásticozinho de título de eleitor", na época. "Não, eu estou vendo que para ser radialista, lá eu não ganho nada. Então lá eu aprendo e aqui eu trabalho na rua para ganhar dinheiro". Ok. "Não, eu estou vendo aqui que a barca não vai trabalhar mais". "Não, então eu vou para São Paulo". "Não, então agora eu vou, começar a fazer programa". "Não, já estou vendo que eu sou um homem talentoso, agora eu já tenho domínio do palco, eu vou agora abrir a minha emissora". Ok. Então, cada fase que deva ser valorizada, gente. Entenda os processos. Tem gente querendo, entre aspas, adquirir o diploma, encerra a carreira. Que é isso? Pega o exemplo aí do Silvio, com 93 anos, ainda com sede, querendo servir, né? Querendo trabalhar. Há pouco tempo tinha feito um programa recentemente. É isso mesmo, é gostar de fazer as coisas, né? Então, pessoal que está aqui pedindo, ó, quanto à abertura das inscrições, na próxima segunda-feira a gente privilegia os primeiros inscritos. Nós temos uma esteira de bônus para vocês, e aí você clica aqui abaixo para poder entrar no grupo de pré-inscritos no WhatsApp, tá bom? Perguntas finais aqui, para o nosso momento, é, vamos abrir as portas da esperança. Eu falo assim com todo respeito, porque eu vi um pré-julgamento, e falo aqui com todo amor, porque alguns foram lá no meu Instagram e botaram assim: que oportunismo, como é que usa um momento desse? Não estou usando o momento, não. É para você, inclusive, ver quem foi esse homem, porque muitos nem conhecem a história do Silvio Santos. Eu comecei a contar para você desde a década de 30 e mostrar para vocês que ele se tornou, claro, um grande exemplo aqui para o Brasil. Todo mundo tem um pouquinho de Silvio Santos nessa história, em relação à liderança, resiliência, criatividade, resolver problemas, alegria em meio às dificuldades, beleza. Agora, imagina, nasceu em 1930, não tinha nenhuma classe farmacológica, é tudo muito novo. E se é novo, a gente depende de um grupo de pessoas que entenda melhor sobre medicamento para servir melhor as outras pessoas. Pelo amor de Deus, né? Ok? Isso. Então é uma homenagem, e claro que não é uma homenagem seca, né? Uma homenagem aqui temperada com muita farmacologia. Tá bom? Muito obrigado aqui. Estão perguntando se eu quero imitar o Silvio Santos aqui. Vocês querem que eu coloque a dentadura? Eu tenho uma dentadura. Sério? Eu vou botar então a dentadura, hein? Espera aí. Ó, se a gente passar de 600 aqui assistindo, eu vou botar a dentadura agora. Eu vou fazer isso, vou fazer. Então, passa de 600, que eu vou imitar. Ó, valendo então, hein? Ó, mas olha só, vocês gostaram da aula? Gostaram? Ficaram empolgados? Eu espero vocês, então, na próxima aula, aula 164, onde a gente vai abrir as inscrições da formação e interações medicamentosas focada no raciocínio clínico, tá certo? Então você não pode perder, tá certo? Você é o nosso convidado, compartilha também, clica aqui abaixo para você se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like. Ok? Tchau, pessoal, um abraço, fique com Deus.